Amém, glória a Deus, podem sentar. Boa noite a todos. Irmãos, preciso dizer que olhando daqui de cima, muito chamado. Glória a Deus, muitos chamados por Deus aqui. Sinto isso do Espírito Santo. Muitas pessoas aqui que o Senhor chamou. Amém? Para a sua obra. Glória a Deus. Então, continuando a ministração, eu vou falar um pouquinho sobre o guardião se move pela fé. Amém? Amém? Visão de fé e oração. Acharam ali? Acho que está com um pouquinho de retorno. 2 Coríntios 5:7 fala que nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós vemos, amém? Nós precisamos ter uma atitude de fé em toda a nossa caminhada, porque sem fé, Hebreus 11:6, lá diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, assim como guardiões, nós precisamos ter uma atitude de fé. E tem um versículo também que está ali na apostila, vocês podem acompanhar, 2 Coríntios 5, 16 a 17, diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Esse versículo é muito chave, por quê? Porque ele fala que nós não podemos mais conhecer ninguém segundo a carne. O que isso quer dizer? Que nós não devemos conhecer ninguém, não segundo a sua natureza carnal, não segundo o seu pecado, não segundo o seu passado, as situações difíceis, mas sim em Cristo. Nós conhecemos a pessoa a partir de agora, através de Cristo e através dos olhos da fé. Amém? E quem que nós vamos conhecer assim? Em primeiro lugar, nós vamos conhecer a nós mesmos com os olhos da fé. Então, nós não vamos mais olhar para nós mesmos com olhos carnais. E não vamos mais olhar para nós mesmos segundo a nossa natureza caída, segundo a nossa carne. Mas nós vamos ter atitudes e olhar de fé para nós mesmos. Então, nós não vamos pensar assim, eu não consigo, isso é tão difícil para mim, já tentei várias vezes, eu não sei falar, eu não tenho oratória, eu não sei pregar, e eu sou tímido, e eu sou isso, eu sou aquilo, meu nariz é virado, meu cabelo é enrolado, meu cabelo é liso, eu sou assim, eu sou assada. A gente acha um monte de defeito, né? E a gente se fica complexado, e a gente acha assim, eu já tentei várias vezes, eu não sou assim, e eu já pequei, quem sou eu para falar? Enfim, acusação não falta, não é mesmo? Mas nós não vamos mais olhar para nós mesmos, de acordo com as nossas dificuldades, nem com as nossas deficiências, e nem com as nossas fraquezas, mas nós vamos nos olhar com os olhos que Jesus olha para nós, que são os olhos de fé. São olhos que veem em você a obra completa. Muitas vezes, o nosso maior inimigo não é nem o diabo, mas sim nós mesmos, nas barreiras que colocamos, nas mentiras que nós acreditamos do diabo.
Primeiro a nosso respeito e depois a respeito dos outros. Então, irmãos, essas mentiras, elas vão ter que cair em nome de Jesus. Amém? Jesus pagou um preço por você. Jesus derramou sangue na cruz por você. E não foi para alguns sim e outros não, foi para todos, e Ele chamou a todos, e Ele nos constituiu reino e sacerdote. Então o Senhor tem uma obra, o Senhor tem um chamado. Não importa a forma que você viveu até aqui, amém? Mas importa a forma que você vai viver daqui para frente. Aquilo que você não conquistou, aquilo que você não conseguiu, amém, é um processo. O Senhor vai te capacitando, o Senhor vai dando graça, né? A Bíblia diz que a gente vai de glória em glória, né? De fé em fé, nós vamos com a graça de Deus. Talvez a gente erra, talvez a gente tropeça, talvez a gente dá umas mancadas, normal. Eu nunca conheci ninguém que nunca errou, gente. Nunca conheci ninguém que nunca fraquejou, que nunca falhou, e aliás a Bíblia traz essas histórias, né? É tremendo a gente ver que a Bíblia, ela não esconde as fraquezas, né? Dos homens, as mulheres de Deus, o povo de Deus, a Bíblia não esconde as fraquezas e os erros. Mas isso também nos ensina, né? Nos ensina que, apesar das nossas fraquezas, apesar de toda a história de conflitos que a Bíblia teve, a graça de Deus, né? Ela cobriu. A graça de Deus sempre cobriu cada passo, cada fato que ia acontecendo, e assim é na nossa vida. A graça de Deus nos cobre. Aquele versículo bem conhecido, né, que as misericórdias do Senhor são a causa, né, de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então as misericórdias do Senhor, elas estão ali. Mas para isso a gente precisa crer. Né? E a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus do que acreditar nas mentiras do diabo. Muitas vezes estamos dando mais ouvido e mais crédito ao que o diabo fala do que a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura, amém? Tudo se fez novo, nós estamos unidos em Cristo, amém? Conhecemos nossos erros e dificuldades e as áreas às quais nós temos tido dificuldade. Quando olhamos para nós, temos a tendência de ficarmos deprimidos ou acharmos que não somos capazes. Agora, não devemos mais olhar para nós mesmos pela ótica natural, e sim pela forma que Deus nos vê. Ali, como eu já falei, estamos em Cristo, né? Somos nova criatura. Não somos mais aquilo que vemos, mas sim o que Deus vê. E a visão de Deus sobre nós é maravilhosa. Precisamos buscar nos ver como Deus nos vê. Sendo assim, nada é impossível para nós. Aleluia! Aquilo que antes nos impedia, agora não impede mais. Se precisamos cuidar, vamos cuidar. Se precisamos pregar a palavra, vamos pregar. Se precisamos orar, vamos orar. Deus nos capacita em tudo aquilo que precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Nós vemos que Deus só precisa que nós tenhamos um coração disponível, que nós estejamos disponível para que Ele possa trabalhar. Deus não espera que você seja perfeito, Deus não espera que você não tenha erros, não tenha fraquezas, que você seja um mega, hiper, top espiritual, né? Deus não espera que você seja, né, assim, um ser já quase lá no céu, mais no céu do que na terra. Não, nós temos as nossas fraquezas, as nossas lutas, mas o que nos diferencia, né, é que não olhamos mais segundo a carne. Nós não olhamos para a nossa fraqueza, mas nós olhamos para a promessa que Deus tem para nós. E essa é a verdade, nós olhamos para tudo aquilo que a cruz conquistou para nós e em nós.
A cruz te dá as promessas, a cruz te faz alcançar, a cruz te leva para o teu alvo e para a obra completa em ti. Amém? Talvez muitos aqui tiveram histórias frustradas, tristes, todos nós, né? Talvez alguns aqui estão chegando para Jesus agora e é tudo muito novo, né? Mas eu acredito que a maioria de nós aqui já teve uma caminhada com o Senhor, né? E às vezes aquelas coisas do passado, aquelas experiências ruins que a gente teve, aquilo, sabe, aquilo nos prende, nos dá até aquele trauma, né? Diz, não, eu não quero mais nada com Deus, acho que não dá, já tentei várias vezes, eu não consigo, só os outros conseguem. Mas eu quero dizer que não. Que Deus tem uma nova história, não importa quanto tempo. Não importa quanto tempo você já passou em ministério, já foi líder, já foi, enfim, isso não importa. Importa que a cada dia a misericórdia se renova. A cada dia o Senhor tem uma nova história para nós. Amém? Não importa aquilo que a gente passou, não importa aquela obra passada, importa a obra e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer daqui para frente nas nossas vidas. Amém? Eu queria deixar isso para os irmãos, né? Que cada um possa ter essa disposição, esse passo, né? De talvez passar uma régua, deixar para lá, zerar a conta, sabe? Porque às vezes tem momentos da nossa vida que se a gente pegar e quiser fazer a contabilidade, né? Tudo que me fizeram, tudo que eu fiz, soma lá, faz uma listagem, pega o livro, né? Caixa, o livro de registro, vamos lá, né? As dívidas que eu tenho, dívidas que tem comigo e pá. Irmão, se a gente quiser cobrar essa contabilidade, é muito ruim. É muito ruim fazer isso. E não tem como. Não tem como, porque esse preço, somente Jesus pode pagar por nós. Amém? Essa conta, essa contabilidade, esse saldo aí, não vai fechar. Só Jesus pode cobrir, só o sangue dele pode cobrir. Então, eu queria convidar você nessa noite para passar uma régua. Fecha essa conta, fecha, né, esse livro de registro aí, passa uma régua. Começa do zero, vira a folha, pega uma folha limpa e começa do zero. Amém? Deus tem uma nova história, Deus tem um novo caminho para vocês. Deus tem um recomeço e vocês estão aqui sentados, aprendendo com o coração disposto a aprender a receber do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas com muita experiência, mas estão abertos a receber e a ouvir algo novo. E isso é tremendo. Glória a Deus, esse é o coração disposto, esse é o coração que Deus faz, que Deus opera, e algo novo pode vir, né? As misericórdias se renovam, e tudo Deus faz novo. Amém? Glória a Deus. Então a gente também precisa ter uma atitude de fé em relação aos nossos irmãos. Amém? E às vezes é o mais difícil, né? É o mais desafiador. Mas assim como nós fomos transformados em novas criaturas, os nossos irmãos também, quando nasceram de novo, eles são novas criaturas. E aquela vida passada ficou para trás. Amém? Amém? Não importa os pecados antigos, a vida antiga da pessoa, e essas coisas elas não podem servir de rótulos para os nossos irmãos. Amém? Nós devemos continuar vendo elas, não podemos continuar vendo elas como antigamente, mas sempre como nova criatura. Buscar ver as pessoas como Deus vê. Nós não somos, né? Não podemos ser uma igreja de que a gente só quer os bonzinhos, né? Só os bonzinhos, limpinho. Gente com problema, não quero, não é meu ministério, não é meu chamado, né? Não podemos ser assim,
Porque senão ninguém daqui poderia estar aqui, né? Porque em alguma área a gente tem sempre uma coisa para melhorar, a gente sempre tem uma coisa ruim, né? Às vezes a gente acha que uns são melhores, outros piores, mas irmãos, nós precisamos estender a graça e o amor de Deus para todas as pessoas. Todos aqueles que necessitam. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então assim nós temos que ver nossos irmãos. Não quem ele é hoje, mas aquilo que Deus vai fazer na vida dele, quem ele é lá no futuro. Amém? Os propósitos que Deus tem na vida dele. Então ele é o quê? Você vai ver alguém que você está guardando, você vai ser guardião daquela pessoa, mas aquela pessoa não quer nada com nada, né? E ela já desanima, e aí ela já troca tudo, e ela já vai lá para a festa, para a balada, e você está convidando, ela vai para o bailão. Agora não tem, né? Essa época tem, estamos em vantagem, ó. Né? Mas tem o churrasco da família, tem não sei o quê, né? E você está lá batalhando para trazer uma pessoa para Jesus, e é muito difícil. Mas você não desanima. Você fica lá declarando que Jesus pagou o preço por ela, né? Jesus lavou o pecado dela, e ela é uma pessoa chamada por Deus, vai fazer uma obra grandiosa. Amém? Essa obra é uma obra espiritual. Né? A obra que acontece nas nossas vidas, de transformação, na vida dos nossos irmãos, ela é uma obra espiritual. Então ela vai acontecer espiritualmente primeiro, depois ela vai vir, se manifesta em atitudes, em mudança de vida, em frutos visíveis, amém? Mas ela é uma obra que começa sempre espiritual. Assim foi na sua vida, assim foi na minha vida. Sempre foi espiritual primeiro. Alguém orou por você, ou caso alguém não tenha orado, o Espírito Santo foi lá e te atraiu, de alguma forma, né? Se a gente for lembrar, quando a gente conheceu Jesus, de alguma forma, né? O Espírito Santo tocou, aí a gente ouviu alguma coisa, alguém falou de Deus para a gente, e aquilo foi nos atraindo, e foi trazendo até que um dia a gente chegou numa igreja, se converteu, conheceu Jesus, né? Até mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, nasceram na igreja, né? Mas você está indo lá na igreja, de repente aquela palavra tocou no seu coração, às vezes até de criança, e o Espírito Santo ele foi te atraindo, até te levar a uma entrega, uma obra completa. Amém? E aí você fez nova criatura, você nasceu de novo, a sua vida começou a mudar, a transformar, você, quem veio do mundo, deixou o pecado, deixou as velhas práticas, e aí foi transformando. Mas essa obra, ela só vem de aparência visível, né? A gente só olha ela depois que ela já foi espiritual. Tanto na nossa vida quanto dos outros, né? Então, quando a gente está guardando o irmão, a gente precisa ter essa atitude de fé. E declarar, não, ele já está restaurado. Ela já é uma pessoa vitoriosa. Ela já é mais que vencedora em nome de Jesus. Amém? Está lá no bailão, não tem problema, né? Está lá no churrasco, mas você vai dizer, não, é uma pessoa de Deus. Ele é consagrado, ele é renovado. E aquilo, sabe, parece que quebra, né? A pessoa lá no bailão, tá, mas eu sou restaurado, renovado, e aquilo espiritualmente começa a quebrar. E são as cadeias do diabo que começam a quebrar na vida da pessoa. Se você declara que ela está lá, mas esse não é o lugar dela, não é o lugar que Deus preparou, a família dela está destruída, mas Deus vai restaurar em nome de Jesus. Essa pessoa está fria, mas ela vai ser aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Amém? É assim que nós vamos declarar, com fé. E nós vamos orar. E nós vamos orar declarando aquilo não que a gente vê, mas aquilo que a gente quer ver. Amém? Lembrando que primeiro é espiritual. E qual que é o combustível, a lenha do fogo espiritual? A oração. Então nós vamos mandar lenha, manda fogo. Vai orando, Deus, essa pessoa vai ser renovada. Em nome de Jesus, eu creio que ela vai vir aos pés do Senhor. Ela não vai mais ser assim. Ela, né?
vai ser transformada em nome de Jesus. E a sua oração é que vai fazer toda a diferença na vida dela. Mas além de orar, você precisa ter uma atitude de fé, né? De crer aquilo que Deus tem poder, ou você acha que Deus não tem poder? Não, né? Não, Deus tem poder, e eu creio nesse poder, e é esse poder que vai transformar. Não é a pessoa, não é o pecado, não é a condição que ela vive, mas sim o poder de Deus, que é poderoso e é mais forte e vai transformar a vida dela. Amém? Então, como guardiões, nós vamos orar diariamente pela pessoa que nós estamos guardando. E nós vamos sempre interceder, cobrindo ela de oração. Certo? Ali em Números, fala só uma passagem, depois vocês podem ler, que Moisés foi interceder, né? Deus estava tão brabo com o povo, né? Que eles foram pedir para que Moisés intercedesse para ele, ó, tu tem acesso lá com Deus, então tenta se acertar lá, nós com Deus, porque a coisa para o nosso lado está preta, né? Então assim acontece, a pessoa está lá no bailão, a pessoa está lá fazendo tudo errado, a vida destruída, né, financeiramente amarrada, e aí ele vai dizer lá, olha, eu não sei, igreja não é para mim, não sei essa coisa de crente, essa coisa aí de pastor, de dar glória a Deus, aleluia, não sei, né, mas a vida dela está destruída, né? Aí ela vai dizer, não, mas quem sabe tu ora lá por mim, pede lá para o teu Deus, né? Quantas vezes alguém aqui já passou por isso? Acho que quase todo mundo, né? Ó, eu não conheço teu Deus, mas ora lá para o teu Deus para me ajudar, porque a coisa aqui está séria. Então começa assim, daí tu fala, não, amém, eu vou orar, e tu vai ver diferença. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a sua situação. Porque Deus tem misericórdia, né, irmãos? Deus tem misericórdia, Deus quer se manifestar na vida daquela pessoa que não conhece a Ele. Então, apesar dos problemas, nós vamos dizer, Senhor, eu creio que ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o Senhor vai transformar a vida dela. Amém? E aí você vai orar. E muitas vezes, através da sua vida, vai vir a solução para a vida daquela pessoa, através da sua oração, da sua cobertura espiritual. E aí ela vai dizer, olha, tu orou por mim? Ou você vai dizer, olha, eu orei por aquela situação, né? Aconteceu, você orou, olha, realmente aconteceu, foi isso, aquilo. E muitas vezes, irmãos, a gente vê coisas grandiosas acontecerem. Amém? Então, nós precisamos declarar tudo aquilo que nós queremos ver. Que essa família já está restaurada, que essa pessoa já deixou as drogas, que essa pessoa já está curada, que a família já serve a Deus. E nós vamos declarando e orando. Só que tudo é pela fé. Né? Mas a fé em quem? A fé na pessoa, a fé em mim mesmo, na minha oração. A minha oração é poderosa, né? Tem uma reza braba ali. Não é nada disso. Mas a fé de que o Senhor Jesus tem propósito na vida de cada um de nós. Amém? Talvez vocês, talvez alguns aqui sim, alguns não, mas talvez você era um dos improváveis. Aquele que nunca alguém ia dizer que ia se converter. Eu fui uma improvável. Né? Daquelas que na minha família dizem, não, né? Todo mundo vai se converter, menos ela. Então o Senhor Jesus me atraiu, me convenceu e eu me converti, me entreguei para Ele. Né? Mas muitas vezes a pessoa, você acha que aquela ali não tem mais jeito, aquela não vai mais ter solução. Mas a gente precisa crer que Deus tem propósito e quer salvar todas as pessoas. Todos têm a oportunidade de ser salvo, e por isso que a gente tem que orar, e a gente tem que declarar, e batalhar espiritualmente para a vida daquela pessoa, porque ela vai sim mudar, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar então um pouquinho de testemunho do que a gente tem passado, tem vivido, né? Como igreja. O pastor Bruno comentou aqui que nós congregávamos lá em Rio do Sul, indo para lá, e então começamos lá em casa uma célula, né? Começamos uma
uma célula lá na nossa casa, que era lá nas Águas Claras, não só nas Águas Claras, mas lá no final das Águas Claras, já no Paquetá, bem longe, né? E as pessoas iam. Né? Então, nós começamos lá, e quem acreditou em nós, quem nos guardou e nos discipulou, foi o nosso pastor, né? O pastor Samuel, a pastora Karina, também acreditou no chamado, no ministério que Deus tinha, também para a cidade. E aí eles nos incentivavam. Mas no início, irmãos, foi muito pela fé. Na verdade, sempre é pela fé, até hoje e sempre vai ser. Amém? Mas é só para compartilhar com vocês, quando a gente vê um pouquinho mais fácil quando a gente vê, né? Mas naquela época a gente não via muita coisa. Então nós começamos uma célula em casa, era na sala da nossa casa, era eu, o Bruno e os nossos filhos, né? A Ana e o Samuel. Então a gente começou assim. Aí depois vinha a minha irmã, veio os parentes, vinha um vizinho ou outro, né? Mas 2, 3 pessoas, e aí a gente fazia o encontro de célula e tal, e a gente testemunhava, ia pregando a palavra de Deus e tal, fazia reunião, e de repente vinha uma pessoa e vinha outra, mas a gente sempre com atitude de fé, porque também teve alguém por nós que falou, não, Deus tem um propósito, a gente vê que Deus tem alguma coisa, não sabemos o que é, mas Deus tem um propósito na vida de vocês. E a gente orando, né, orava e declarava fé, e vinha o pessoal para o culto, como se fosse um culto, né, mas era uma célula, a Igreja Vida em Brusque, né, era a cada 15 dias uma reunião lá em casa e tal. E aí alguns irmãos vinham e diziam assim, que legal, poxa, gostamos da reunião, mas onde é que é a igreja de vocês? Né, a gente dizia, aqui. Né? Aqui, nós, né? Somos nós, né? Mas assim, mas a igreja mesmo, onde é, né? E a gente dizia, bom, ainda é só aqui, não tem nada ainda, né? Mas um dia vai ter, vamos começar, estamos começando, né? E várias vezes pessoas vinham, né? Mas onde é que é a igreja de vocês? A gente gostou muito dessa reunião, mas onde é que é a igreja? E a gente dizia, a igreja é aqui, somos nós, né? E tudo pela fé. Então, uma época a gente fez assim, a gente colocou as cadeiras, né? Então, vamos fazer diferente, vamos fazer uma estratégia. Vamos colocar as cadeiras, a gente fazia uma roda, era o sofá de casa, as mesas, as cadeiras da mesa e tal, e ali a gente reunia. Então, vamos fazer assim, vamos botar em fileira para as pessoas acharem que a igreja é aqui, né? Porque se é fileira, aí talvez eles achem que é a igreja, eles convencem, né? Mas amém, daí a gente fazia fileira, era o sofá por último, 2 cadeiras, então já tinha uma fileira, e uma cadeira do lado e uma do outro. E assim ia. Mas essa, né, hoje nós vemos aqui uma igreja, que a gente olha, um templo, né? Mas, irmãos, a obra já existia lá, e a gente declarava pela fé, e a gente orava, declarava. Esses dias eu estava lendo o meu caderninho de oração, e eu tinha lá os nomes, eu lembrei, gente, essa época que eu declarava, essas pessoas, elas vão vir para Jesus. Eu tinha 3 discípulos, eu tinha 2 primeiro, a Mari e a Bea, né? A minha irmã e a Mari, a Mariana. E aí eu declarava e tal, e aí hoje, né, são líderes de célula, já tem uma caminhada, mas naquela época era mais difícil, não era por vistas, né? Era pela fé. Mas a gente não deixou de crer e declarar e orar. Então, sempre que eu orava, eu dizia, não, em nome de Jesus, elas já são firmes no Senhor, elas são mulheres de oração, elas são mulheres de fé, elas são mulheres guerreiras. Aí, encontrava com elas estavam assim, né? Acabada, né? Não, Senhor, em nome de Jesus, elas vão vencer toda a batalha. E a gente colhe os frutos, né? Glória a Deus. Eu posso dar só mais um testemunho, uma historinha rápida também, sobre o demônio da meia hora. Esse eu preciso falar para vocês, porque talvez vocês vão se deparar com ele. Sempre acontecia, gente, a manifestação do demônio da meia hora. Meia hora antes do culto, ele se manifesta. Ou dá dor de barriga, ou chega a visita, né? Ou você quebra o carro. Sempre acontece quando você está querendo atrair uma pessoa para Jesus, convidando ela. A gente dizia que o demônio da meia hora se manifestava, porque era tiro e queda. Todo mundo que vinha,
hoje eu vou lá no culto, tá? Ou amanhã eu vou no culto. Amém. Chegava meia hora antes, meu carro quebrou, eu estou com dor de barriga, estou passando mal, ia para o hospital. Era todo mundo, estão rindo porque alguns lembram, né? Então aquele demônio da meia hora sempre se manifestava. E aí, a gente sempre orava, em nome de Jesus, não vai chegar visita bem na hora de sair para o culto, né? Em nome de Jesus, o carro não vai quebrar. Nós buscamos, vamos aí te buscar. E a gente sempre tinha que driblar, né, o demônio da meia hora, porque ele fazia a pessoa desanimar para ela não vir, né, na célula, não vir na reunião. E aí, eu lembro, né, que eu tinha uma estratégia com a irmã Débora, que até eu pedi autorização dela para compartilhar, né, o testemunho, que foi tremendo. Então, assim, a Débora estava, naquela época lá que nós iniciamos também, ela estava passando por muitas dificuldades, ela estava afastada do Senhor, e a gente até encontrou eles, né, e falamos, convidamos para vir para a célula. Eles estavam numa situação bem difícil, em todos os sentidos, financeiro, emocional. Sabe quando a gente está na lona? Assim eles estavam, né? E aí eu dizia, não, vamos, tu vai conseguir, e vamos lá. E ela olhava assim para mim e dizia, tem certeza, né? Porque a Débora já teve uma caminhada com Jesus e tal, e naquela época estava muito fraca, enfim. Aí nós começamos a convidar, né? E aí ela vinha assim, tá, então tá bom. Ela vinha arrastada, eu vou. Mas vinha uma vez e depois não queria mais vir. Não, né, não chamava, não queria saber. Então eu usei uma estratégia com ela, que vocês podem usar também, tá? Tá liberado. O que eu fazia? Eu dizia para ela assim, tá, quarta tem célula. Tá bom, né? Uma semana antes. E daí, mandava mensagem, oração, tal. Só que eu sabia que perto da célula, do horário da célula, ela ia me mandar uma mensagem dizendo, hoje eu não vou, tá bom? Deixa para a próxima. Sabe aquela mensagem bem comum, né? Hoje não deu. Aí eu fazia o seguinte, eu não dava uma hora antes da célula, eu não olhava mais o celular. Então eu não sei, né? Não recebia mensagem. E aí eu ia direto lá na casa dela e batia, oi, tô aqui, vim te buscar. Ela olhava assim, tipo, o que tá fazendo aqui, né? E eu, vamos para a célula, eu vim te buscar. Mas eu não tô arrumada. Não tem problema, eu te espero. Tá bom, né? Tipo, ela sabia que não ia ter como fugir de mim, né? E aí eu levava ela para a célula, lá vinha ela. Outro dia, ela mandava lá a mensagem para mim, hoje eu não vou, tá? Aí eu nem olhava, pegava o carro, já passava na casa dela, né? Batia, buzinava às vezes, né? Aí ela, oi, tudo bem? Oi, eu vim te buscar para a célula, vamos! É que eu não vou. Mas por quê? Porque eu nem me arrumei, não estou pronta, a Duda não comeu. Não tem problema, traz o lanchinho da Duda, ela vai comendo, eu te ajudo, vamos lá. E assim eu ia, né? E toda vez eu ia lá, não deixava a Débora escapar, né? Não deixava ela ter uma desculpa, eu ia lá. Claro, se ela dissesse assim, teve dias que ela falou assim, Fê, hoje não vai rolar, tá bom? Não, então tá bom, hoje eu deixava ela, também não ia ser, né? Tão invasiva assim, mas muitas vezes assim foi bem arrastado, foi bem carregado, mas depois que ela vinha, ela ficava feliz, ela se enchia de Deus, ela recebia palavras, a gente tinha um tempo junto e ela era fortalecida, né? E assim ela foi se fortalecendo, o Senhor foi trabalhando, foi no discipulado e hoje ela é uma líder de célula para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então não desistam, irmãos. Orem e declarem a fé. Amém? Glória a Deus.